Bom dia, você está no ABC da Notícia, o seu programa semanal que traduz os assuntos relevantes que estão nas manchetes dos principais veículos. Temas que têm a ver com política, educação, saúde, enfim, com a sua vida. Nós falamos de uma maneira simples, acessível, em letra de forma. O ABC da Notícia é o jornalismo a serviço da educação, do conhecimento. Nosso assunto de hoje, cigarros eletrônicos, os famosos VAPs. Alguém tem dúvida que ele faz tão mal quanto o cigarro comum? Se tem, aqui é a hora e o lugar para tirar isso a limpo. Para conversar conosco, sempre presente, o jornalista Alexandre Sayad, especialista em educação. O médico pneumologista Mauro Gomes, professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa aqui de São Paulo e chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano. E nós recebemos também João César Batista dos Santos, orientador pedagógico de um colégio particular de São Paulo e professor há 32 anos de Química, também graduado em análises clínicas. E, doutor Mauro, gostaria de começar pelo senhor. Tem uma pergunta aqui que chegou pelas redes sociais da Vanessa. Ela pergunta: qualquer cigarro eletrônico causa dependência, mesmo aqueles que são considerados sem nicotina? Obrigado pelo convite, Cristina, Alexandre, participar junto dessa mesa com o César também. Essa é uma excelente questão, porque esse é um dos mitos que circula muito entre os usuários do cigarro eletrônico, que o cigarro eletrônico não causa dependência. Boa parte, ou a grande maioria dos cigarros eletrônicos, que a gente chama de dispositivo eletrônico para fumar, tem uma sigla chamada DEF, contém nicotina. E uma nicotina é uma substância que todos nós sabemos altamente viciante, que causa dependência química e faz com que a pessoa vá buscar a substância novamente. Então, a grande maioria dos cigarros eletrônicos provoca dependência. Existem alguns cigarros eletrônicos que têm na sua composição outras essências, ou florais, ou de vitaminas, ou outros componentes químicos que não causam a dependência. Mas esse não é um dos grandes problemas do cigarro eletrônico, quer dizer, não é talvez seja apenas um dos problemas, porque essas outras substâncias levam a outros danos do sistema respiratório, no sistema cardiovascular, associados à liberação de elementos químicos presentes no filamento que aquece essa substância. Então, eles alegam que o cigarro eletrônico não faz mal porque não tem os componentes químicos do cigarro comum. Muitos desses componentes realmente não tem, mas tem outros diferentes. O filamento vai ter químio, vai ter níquel, zinco, cádmio, que quando vaporizados, eles vão levar dano pulmonar e dano em sistema cardiovascular também. Então, se o cigarro eletrônico ele é igual ao comum? Não, não é igual ao comum. Causa danos? Causa danos. Alguns iguais ao cigarro comum e alguns diferentes do cigarro comum. Mas não é inócuo à saúde. Eles chamam de juices, esses sabores, né? Os sabores em si, né, os jovens chamam de juices. Os sabores em si também têm componentes químicos que podem ser prejudiciais e eu queria perguntar também sobre a dependência, embora não seja da nicotina, mas tem tantas outras coisas, eu queria entender essa relação de dependência também. O cigarro comum ele tem dois tipos de dependência, a química e a psicológica. Então, a dependência química é dada pela nicotina. A dependência psicológica são aquelas atitudes, aquele hábito que a pessoa desenvolve de utilizar o cigarro em situações ou de prazer, ou de angústia, de dor, associar alguma emoção àquele elemento. Então, isso vai ser associado ao cigarro eletrônico também. Então, a dependência psicológica também vai existir, mesmo se não houver a dependência química da nicotina. Agora, é interessante a questão dos juices, os sabores, porque eles são colocados para atrair as pessoas, porque a nicotina tem um gosto muito ruim. Então, você precisa disfarçar isso com alguma coisa. E as pessoas alegam, eu estou colocando essências florais, eu estou colocando sabores de frutas. São situações, são substâncias que não trazem mal à saúde quando ingeridas. Por exemplo, eles põem vitamina E em alguns dos cigarros. O próprio álcool que dilui essas substâncias para serem inaladas pelo cigarro eletrônico, que é o propileno glicol ou outros álcools gliceróis, eles são utilizados na indústria alimentícia, não fazem mal para a saúde se forem ingeridos, mas não inalados.
E é essa confusão que muita gente faz. Ah, mas são substâncias inócuas, não fazem mal. Não fazem mal quando são comidas, mas quando são respiradas, fazem mal. Agora, a gente lembra assim que o cigarro, ele quando começou a ser destruída a imagem do cigarro, é porque ele tem mau cheiro, ele deixa a pele feia, dá mau hálito, tudo isso. Aí quando a indústria do fumo encontra essa outra forma, essa outra porta de entrada na sociedade, vem com esse formato do vaporzinho, do cheiro gostoso e tudo. Mas eu queria deixar bem claro aqui, é a indústria do fumo entrando para valer na sociedade e tentando viciar os mais jovens em especial. É disso que a gente está falando aqui, não é? Exatamente, porque nós temos conhecimento de que quem está por trás da fabricação dos cigarros eletrônicos é a mesma indústria que fabrica o cigarro tradicional, com outra roupagem. É a mesma tática utilizada há 70 anos atrás no cinema, onde se glamourizava o cigarro comum. Então você vê os grandes artistas do passado, Rita Hayworth, Clark Gable, todos aparecendo em filmes fumando. E até mais recentemente na própria TV brasileira tinha isso. Hoje encontraram outro elemento para trazer esse glamour com uma embalagem mais sofisticada, uma cor diferente, um sabor diferente, porque todo mundo sabe que o cigarro comum ele está condenado por conta dos malefícios já sabidos para as pessoas e que os jovens já veem isso como pejorativo. Por conta mesmo dessa coisa que a pessoa vai ficando feia, fica com pigarro. César, você na escola, o que você sente isso? Você como educador? A gente sente assim, né, que a primeira vem a curiosidade de muitos, então eu tenho alunos ali que aparentemente super bons, né, tem essas consciências, tem a consciência que o cigarro faz mal e tudo mais, mas a curiosidade que o coleguinha trouxe, então deixa eu ver como é que é, deixa eu experimentar, ela vai ocorrer. De uma forma velada, porque é lógico, eles não vão fazer isso abertamente dentro do colégio, mas dentro de banheiro, ou numa troca de aula que alguém não está olhando, eles podem querer ali rapidamente. Já escutei alguns alunos de vez em quando falando assim, o banheiro agora está mais cheiroso. Então você fica de olho, né? Então a gente tem todo ali um trâmite para ver o que está acontecendo, uma vez a gente vê o que é, né? E a prevenção, né? Eu acho que a grande sacada aí, inclusive para próprios pais, é fazer a prevenção. E como é que vocês fazem isso lá? Os pais olharem em casa, de vez em quando, ali a sua mochilinha do filho, né? Porque tudo muito disfarçado, só aparece uns pendrive, né? Os outros umas canetinhas. Eles chamam de pendrive, inclusive, alguns, né? Exatamente. Né? Então a gente vai, está sendo elaborado assim, a grande sacada ali não é o proibido, porque a gente sabe que o proibido vai trazer uma adrenalina maior para esse jovem. Então agora eu vou mostrar, né? Principalmente na faixa etária, me espanta ali os de 9, né, 8, 9 anos e tudo mais, mas a faixa etária que é do ensino médio, que já chega dos 14, dos 17 anos, né, eles trazem isso, inclusive, de fora, né, Maria Cristina, eles não é que está levando para a escola para experimentar, alguns a primeira vez ela pode ser dentro de um colégio, mas eles veem isso nas grandes saídas que eles têm de finais de semana. Você teve a oportunidade de pegar alguém e então, o que aconteceu? Nós tivemos um caso, né, que o próprio postou no Instagram. Não. Ele dando a baforada, né? Putz. É óbvio que com o uniforme e atrás era a porta do banheiro, né? E alguém nos mostrar, né? Então assim, a ação para o indivíduo, né? Foi justamente, né, as sanções que tem na escola normalmente, porque tem as normas escolares e tudo mais, que é proibido o uso de cigarros e qualquer tipo, né, higiene e outras coisas. O que vocês fizeram? Chamamos os pais, inclusive, para, né, também informar e que ficaram bem muito surpresos, porque a gente também até conhece, né, porque não faz parte daqueles grupinhos que tem, que a gente sabe que são os mais inquietos e tudo mais, e começamos a fazer uma prevenção dentro da escola, né? Então mostrar como é exatamente a prevenção? É isso que eu queria entender. Porque eu acredito os malefícios, mas ao mesmo tempo, Alexandre, né? Mostrar não só os malefícios, isso porque hoje ele escuta, hoje ele vai saber, ele tem aquela informação e de repente entra, né? Mas, né? Não parece ser tanto assim, porque eles na prática o que foi feito? Acreditam muito, né? A gente vai nas partes pedagógicas, nas aulas dos professores, de repente num assunto que vai surgindo, vai falando, vai sempre, né, trazendo à tona, né, o que está acontecendo. Na parte mais de orientação, até entender o porquê que você está usando, né? Então, é uma curiosidade,
alguém está te forçando. Então a gente tem que, ali nos bastidores que a gente fala, que é onde eu trabalho, né, como orientador educacional, trazer um pouquinho do que está acontecendo nessa parte emocional. Quando o senhor falou da parte emocional, doutor Mauro, né, tem a parte que vai da nicotina, e quando não tem mais, tem a parte emocional, a gente percebe que pós-pandemia, principalmente, que eles estão um pouco, né, diferentes na parte emocional de alguns, de querer experimentar mesmo, saber o que é, né? Tem os formadores de opinião, né? Os que influenciam, que trazem aqueles que trazem a novidade para dentro da escola. Exatamente. Não é? Né? O que eu já estou usando, né? Ou alguma coisa assim. Imagino que eles cheguem nesse discurso. Tem o aluno que foi fazer vocês estimularam para fazer uma pesquisa, para mostrar como é isso. Esse foi um. Então você vai fazer a pesquisa, você vai mostrar para a turma, o quê? Né? Quais são os malefícios, o que acontece, o que pode acontecer. Então ele teve que fazer um trabalho ali mais pedagógico, né, e mostrar para a turma, né? Eu fiz, né? Não está correto, né? E olha, estou trazendo para vocês as informações de tudo que é ruim para isso. Agora você tocou num ponto interessante quando falou dos pais, da surpresa dos pais, que isso motivou até eu colocar um vídeo uma vez na internet. O título era assim: você está preparado para saber que seu filho faz isso? Para os pais assistirem, porque um rapaz que eu atendi no consultório, um adolescente, estava com sintomas de asma e os pais estavam preocupados, né? Ele foi com a mãe na consulta, preocupado para saber por que esse menino está desenvolvendo asma. E no meio da consulta, ou honestamente ou por um sincericídio qualquer, ele falou: eu estou usando cigarro eletrônico na festa do condomínio. E a mãe quase caiu da cadeira. Mas como que você está fumando cigarro eletrônico? Quem te trouxe cigarro eletrônico? Onde você conseguiu isso? Ele contou que nas festas do condomínio, não é dentro da escola até que ele usava mais nessas saídas com os amigos. Sempre tem aquele amigo que já está iniciado, que tem pais mais permissivos, que permite o cigarro eletrônico, permite o narguilé. E o mais interessante é que a comercialização é proibida no Brasil. Eles estão comprando em sites piratas na internet. Isso. Eles estão comprando sites piratas na internet, trazendo esses Juuls, que você falou, os Juuls, que são cigarros eletrônicos de quarta geração, que foram desenvolvidos exatamente para tirar aquele aspecto que você falou da nicotina, porque a nicotina é usada nos cigarros eletrônicos de gerações primeiras, era uma nicotina chamada de pH básico. Ela era irritante da garganta, trazia muita tosse, a pessoa não conseguia ficar fumando muito tempo, porque isso não trazia prazer. Hoje eles têm uma nicotina com pH ácido, que faz uma absorção muito mais rápida que a nicotina tradicional e tira essa sensação do desgaste na garganta que a pessoa tem quando inala a nicotina. Então é mais fácil se viciar com esses cigarros de quarta geração. E você fuma no quarto de casa e teu pai não vê. Eu lembro que quando eu fui experimentar cigarro, fumar escondido, imagina, tinha que ficar abanando, escondido. Não é? Porque imagina se o pai e a mãe descobrem, era uma coisa horrorosa. Eu acho que uma barreira do primeiro cigarro era o odor. Exatamente. E esses cigarros tiram a primeira barreira. Pelo contrário, tem uns até que tem um cheiro agradável se você está do lado, é até agradável o cheiro, a gente tem que admitir isso. E tal. Agora, um episódio e não é de agora. Isso foi bem antes da pandemia. E aí uma criança um pouco menor, mas quem presenteou foi um pouco maior, mas foi na casa. Então a mãe viu, porque ela foi abrir a porta do quarto e viu um fumacê, e aí viu que era, né? E aí a menina acabou falando que foi alguém lá do meu amiguinho da escola, então ela levou até o caso pra gente, a gente foi atrás também pra ver o que estava acontecendo, e o menino comprou numa banquinha, não sei aonde, ele não queria falar, mas já vem isso de antes. Mas você anda na rua, os grupos estão fumando isso na calçada, não é uma coisa tão... Mas eu queria só voltar aqui a um assunto do acesso. Eu dei uma busca rápida aqui na internet, assim, tem vários que vendem... com muita tranquilidade, oferecem, a variedade é gigante, mas tem uma parte aqui de um dos sites que eu entrei, que ele diz assim, eles colocam ali um cardápio de perguntas e respostas, prevenindo o consumidor a estar preparado a responder todos os argumentos favoráveis. Por exemplo, a tudo que nós estamos falando aqui. Então, eles já
prepara essa pessoa para responder a tudo que a gente está questionando aqui. Agora, tem uma coisa que é um ponto que o Alexandre bate muito aqui nos nossos programas, que é o texto, a qualidade do texto. Então, aqui, como o uso do cigarro eletrônico versus o vaporizador mata, aí você entra, o texto é de uma baixa qualidade, que é uma coisa que você sempre diz aqui. E ele fala assim, e você precisa ver as pesquisas que existem, os estudos que mostram que não tem nada disso, o resto é tudo fake news. E aí é uma qualidade da linguagem, do português, péssimo. Então, você já vê que a fake news está exatamente no que está sendo dito ali. Estou acostumado com isso, que eu ponho os vídeos de cigarro eletrônico na internet, tem vídeo meu circulando aí com 600, 700 mil views, e que vem uma legião com esses argumentos. Você não sabe nada, onde já se viu levarem esse médico no programa que não entende nada, ouviu falar sobre o cigarro eletrônico, está espalhando informações inverídicas, é um absurdo. Eu pergunto, doutor Mauro, a Anvisa, o que ela diz a respeito? Qual o movimento que se faz as nossas autoridades de saúde com relação à comercialização disso? Afinal de contas, o que pensam as nossas autoridades de saúde? Isso é prejudicial? Não é? Pode, não pode? Porque as pessoas também não sabem o que dizer. A favor dizem, eles não queimam determinadas substâncias como alcatrão, então não faz mal, né? A favor. Então, como é que é? Pode, eu não posso responder pela Anvisa, que eu não faço parte da Anvisa, mas a Anvisa é um órgão muito sério, muito competente, e que tem a primeira decisão de alguns anos atrás de recomendar a proibição da comercialização e da venda e da utilização exatamente pelos danos causados pelo cigarro eletrônico. Agora, a gente sabe que existe uma pressão comercial, inclusive no exterior, muito forte. Eu voltei desse congresso que acabei de citar, americano, faz 2 semanas, onde se fuma na rua ali abertamente em São Francisco, com o cheiro de maconha no ar da cidade. Nossa. Muito grande. Inclusive, uma das preocupações do congresso era o uso de cigarro eletrônico por crianças dos 8 aos 12 anos já com maconha. E agora existe uma preocupação da Anvisa, porque existem vários projetos de lei no Congresso Nacional que tentam regularizar esses DEFs, dispositivos eletrônicos para fumar, o cigarro eletrônico popularmente chamado, e que a Anvisa vai ter que se posicionar, e tem inclusive uma consulta pública aberta na internet, que está para se encerrar nesses dias, em que a opinião pública pode colocar suas posições favoráveis ou contra, e eles vão fazer uma reanálise disso e dar um parecer final recomendando a proibição ou a liberação. Está na iminência disso acontecer, e a Sociedade Brasileira de Pneumologia, na qual eu participo também, está muito preocupada com a possibilidade de liberação, porque todos os ganhos que a sociedade brasileira teve com as campanhas do tabaco no Brasil, que são exemplos para o mundo todo, onde se conseguiu reduzir a população fumante de 40% para menos de 10% em 20 e poucos anos, pode ir tudo por água abaixo se isso realmente for liberado. Porque a gente, por conta dessas campanhas bem-sucedidas, a gente fuma menos, os nossos jovens, né? Menos que os americanos, né? Menos que os europeus. Sim. E isso pode levar tudo por água abaixo, né? Se Exatamente. A gente não tiver atenção ao que está acontecendo. Porque o cigarro eletrônico é uma porta de entrada para o cigarro comum e para outros vícios, né? 3 vezes mais a chance de um jovem começar a fumar o cigarro comum quando ele começa a experimentar o cigarro eletrônico. E a chance maior de entrar para outras drogas, como maconha e por aí vai. O nosso assunto de hoje é o cigarro eletrônico. Tão bonitinho e cheiroso, será que ele vicia? Dr. Mauro Gomes, pneumologista, professor da Santa Casa aqui de São Paulo. Ele vicia? O cigarro eletrônico, se ele tiver nicotina dentro do seu interior, ele é altamente viciante, inclusive mais do que o cigarro comum, porque a nicotina dos cigarros eletrônicos de última geração é uma nicotina com poder de viciação, de indução à dependência muito maior do que a nicotina anterior. E existe o lado da dependência psicológica também, onde se associa o hábito de fumar, se glamoriza o ato de fumar com algumas situações específicas da rotina da pessoa, onde ela já, em momentos de estresse, momentos de prazer, ela já vai buscar o seu cigarro. Então existe o grau de dependência química e dependência psicológica. Se os cigarros eletrônicos sem nicotina não têm essa capacidade de dependência química, pelo menos da psicológica, além
além de outros danos relacionados àquelas substâncias que estão dentro do cigarro eletrônico, podem causar no pulmão, existem esses dois riscos. Antes de passar para o Alexandre, eu vou chamar aqui um personagem lá de Manaus, que é o bancário Alan Douglas, de 30 anos de idade. Ele respira aliviado agora, depois de passar 3 dias na UTI, com problemas gravíssimos de saúde causado, adivinha por quê? Cigarro eletrônico. Vamos ouvir o depoimento dele e depois a gente segue aqui com o Alexandre Sayad fazendo perguntas para os 2 convidados aqui no nosso estúdio. Quando eu vi o meu pulmão, era meio que ele estava assim, revirado, tinha fumaça, tinha líquido, aí o médico me chamou e falou assim, cara, até então nada relacionado com vape. Cara, tá complicado aqui teu pulmão. Tem uma fumaça, tem líquido, nós vamos ter que te internar na UTI para poder tirar esse líquido do teu organismo. Aí eu já fui conversando com os médicos, aí ficou o médico responsável, né? Como é um hospital que é particular, né? Então, quando aconteceu tudo, né? Quando eu, saí na mídia, porque a maioria das vezes acontece casos que a pessoa já chega, ela já está já está entrando em outra fase. Já não é mais a fase do vape, assim, ou que o líquido, ou algo relacionado ao vape ocasionou. Já está entrando em outra fase de a pessoa ter pegado uma bactéria, de ter infeccionado, e o meu estava tudo no início. Então o médico queria saber o meu histórico, então aí eu fui conversar com o médico, eu fui explicar a minha rotina, o médico queria saber tudo direitinho, eu expliquei tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, expliquei para eles, vamos fazer um exame mais específico. Aí foi quando que dos sintomas maiores foi o uso excessivo do vape, né, que quando fui fazer exame viram que tinha muito líquido relacionado lá ao vape, né. Aí eu peguei alta da UTI, fui pro apartamento do hospital. Aí começou todo acompanhamento, tive que fazer fisioterapia, não fiquei com sequelas, também não fiquei... Aí fui fazer um exame mais específico, aí cada dia era um médico diferente que vinha conversar comigo, entendeu? E, falar das situações, do risco, entender a experiência. Então, foi uma situação bem complicada, uma situação assim que eu não desejo a ninguém. Queria tirar a fumaça do ar para dizer o seguinte, olha, a OMS ainda hoje cai em cima da indústria cinematográfica para o cigarro, né? Quer dizer, a gente às vezes pode pensar que o cigarro é uma coisa do passado, mas ela levantou, por exemplo, que 36% dos filmes indicados para menores de 18 anos havia presença de cigarro. Então ela pressiona de alguma maneira a glamorização ainda do cigarro. Perdão. E o que aconteceu com o cigarro eletrônico é o seguinte, são as redes sociais, como o professor César e o Dr. Mauro trouxeram. Quer dizer, as redes sociais são os grandes impulsionadores do cigarro eletrônico hoje, porque o jovem também, de certa maneira, mudou o comportamento. Ele, às vezes, prefere se basear no par para tomar uma atitude do que jogar lá em cima, na Rita Hayworth, ou num artista de cinema, como era nos anos 50, como o senhor trouxe, né? Então, para vocês terem uma ideia, tem canais de YouTube, eu pesquisei aqui de Instagram, que defendem explicitamente o uso do cigarro eletrônico, né, com argumentos de que é uma alternativa ao fumo, né? Olha, para vocês terem uma ideia, tem canais com 17 milhões de visualizações que o youtuber ou o influencer, ele usa o cigarro eletrônico, se você clicar, ele te leva para uma loja, para uma loja internacional onde você compra esse vapor e ele provavelmente fica com uma porcentagem. Quer dizer, há uma guerra comercial velada também, que nas redes sociais, por não ter regulamentação, e essa é uma característica das redes sociais, ela passa batido, né? Desde 96 no Brasil, Cris, a gente não pode ter mais propaganda de cigarro e nem cigarro patrocinar festivais de música, é uma lei de 96. Então, essa estratégia de pulverização nas redes sociais tem sido a estratégia atual. E aí eu pergunto, professor César, se a escola, não digo a sua, acho que a escola você deve circular em muitos ambientes de ensino, se ela coloca o cigarro eletrônico junto com as outras drogas, ou se ainda é um espaço mais permissivo, porque a escola em geral, a educação formal, ela tende a tratar lá a maconha, o cigarro normal, o álcool,
Né? Mas, olha, o cigarro eletrônico está no mesmo pacote ou ele ainda tem Eu acho que ainda vai entrar no mesmo pacote, Alexandre, né? Eu acho que ele assim está sendo muito novo, está chegando, né? Então, os 2 anos fora da escola, né? Então, fechou-se tudo. Então, vamos contar que a partir de 2022 agora que a coisa começou a aparecer, todo mundo unido e começou a pipocar aí essas, vamos dizer assim, inadimplências ali dentro do colégio. Então, está entrando. Eu acredito que está entrando. Talvez o colégio que eu trabalho, né, é um colégio menor, não é um colégio que tem uma grande quantidade de alunos, né? Mas eu imagino colégios maiores, que tem 2, 3 mil alunos. É proporcional. Como é que vai, né? Como é que tá se tratando já disso, né? Então a gente tem que fazer realmente essas campanhas e essas prevenções. Não, e assim, não importa se o colégio é grande, pequeno, médio, mas tem que fazer as campanhas, as prevenções, não só com os alunos, mas com os pais dos alunos. Isso que eu ia colocar, porque os pais têm que estar muito presentes nisso. Eu acho que os formadores de opinião que passam por essa situação, porque olha, o Zé Neto, esse cantor aí sertanejo, Solange Almeida, todos tiveram problemas seríssimos, perfuração no pulmão, aí passando pelos internacionais, a cantora americana Doja Cat cancelou turnê depois de fazer uma cirurgia de emergência nas amígdalas, devido ao consumo excessivo dos cigarros eletrônicos. Então, essas pessoas que passaram por isso, elas devem dar o seu testemunho, elas devem ser formadoras de opinião, ao contrário, ou seja, dizendo, gente, olha, eu passei por isso, é ruim, não consumam, prestar esse serviço. E eu acho que aqui não é informação, é opinião, né? Esse momento do ABC da notícia, a gente separa informação de opinião. Esse momento é opinião minha. Eu acho que os veículos de comunicação, que aliás não ganham dinheiro com a indústria do cigarro, porque é proibido, como o Alexandre explicou aqui, não pode fazer propaganda do cigarro, deviam se unir e fazer uma frente de campanha contra o consumo desse cigarro, como foi feito, por exemplo, na apuração dos números da pandemia. Seria um serviço incrível para salvar uma geração dos prejuízos do consumo dessa droga infernal que é esse cigarro eletrônico. Você falou uma questão interessante de várias personalidades doentes. Existe uma doença nova que foi descoberta há poucos anos e que foi muito debatida nesse último congresso americano, acabou há 15 dias, que é chamada EVALI, que vem de uma sigla em inglês, que traduzindo para o português é lesão aguda pulmonar causada pelo cigarro eletrônico, o e-vapor, né? É uma pneumonia química, não é uma pneumonia que tem bactérias no interior, é uma agressão aguda, rápida, vou traduzir como pneumonia química, que leva a uma destruição rápida dos pulmões. Muitos dos jovens, houve uma epidemia disso pré-pandemia da Covid, uma epidemia em jovens americanos, com mais de 60 adolescentes morrendo em curto espaço de tempo, por causa do uso do cigarro eletrônico. Esses indivíduos, ao adquirirem esse tipo de pneumonia, eles vão para a UTI, precisam ficar em intubação, ventilação mecânica, e os que se salvam, muitas vezes evoluem para uma doença grave, porque o pulmão ficou destruído, chamada fibrose pulmonar, e que não raro o tratamento é transplante de pulmão. Então, é claro que não são todas as pessoas que fumam cigarro eletrônico vão ter isso, mas essa é uma doença nova já identificada pelo cigarro eletrônico e num curto espaço de tempo, porque o próprio cigarro comum a gente observa doenças mais graves depois de 20, 30 anos de fumo. O cigarro eletrônico, com o consumo em curto espaço de tempo, já se observa isso. Então esse é um risco grande e a gente não sabe essas pessoas fumando cigarro eletrônico 30, 40 anos como cigarro comum, o que vai acontecer lá na frente. E isso talvez seja um dos argumentos que eles dizem. Não se provou ainda muita coisa. Claro, precisa de 30, 40 anos de uso. Realizar uma pesquisa, né? Mas para essa doença aguda, o EVALI, já existem os estudos e já existe esse risco documentado. Uhum. Bom, gente, o nosso tempo chegou ao final. Eu quero... Acredito. Passou rápido, né?
Acabou, passou tanto assunto. Eu acho que a gente vai ter que voltar nesse tema, porque eu acho que não, é um assunto que não se esgota. Ainda vão ter aí novos capítulos, como, por exemplo, a decisão da Anvisa na regulamentação desse assunto. Eu acho que a entrada da Secretaria da Educação, do Ministério da Educação, fazendo o seu papel nesse tema, que é da maior importância, o papel das escolas, né? Ajudando a proteger os alunos, a informar pais que também não devem estar totalmente informados do que fazer. A gente vai aprendendo também com a ciência, enfim, a gente vai aprendendo conforme as novidades vão surgindo na nossa vida. Enfim, a gente vai ter que voltar nesse tema. Por hoje, a gente vai parando por aqui, o nosso tema chegou ao final. Eu quero agradecer a presença do professor Dr. Mauro Gomes e do professor João César Batista dos Santos. Agradeço também, como sempre, o nosso querido Alexandre Sayad, aqui, como sempre, ajudando na entrevista e participando aqui comigo. Prazer estar com vocês. E também a colaboração nas redes sociais da Thalita Moreto. O apoio operacional é do Gustavo Giovanni. Além de nos encontrar nas redes sociais, você pode enviar a sua opinião ou sugestão pelo WhatsApp da rádio, que é o 999-952-100. Eu sou Maria Cristina Poli e esse foi o ABC da Notícia.